sem microfone. A paz seja com você que está na tua casa. Eu sei que o nosso pastor, seu esposo, não vai ficar bravo do pastor Carlos ter feito, que eu tive um probleminha. Aí eu falei, pastor Carlos, você faz oferta para mim? Ele falou, tá bom. Tá, então, tá tudo no controle. Ok? Que bênção, né? Amanhã é o último dia do Pentecoste. E você ficou firme no propósito. Com certeza, você saiba que depois de amanhã, seus olhos vão serem abertos, porque grandes coisas fez o Senhor por cada um de nós. E vai continuar fazendo depois do Pentecoste, queridos. Porque o nosso Deus, Ele trabalha em todo o tempo. Não é isso que Jesus falou? Que Deus trabalha e Ele trabalhava também. Amém? Abra a tua Bíblia. Pode se assentar para nós fazer a leitura da palavra. Nós vamos fazer a leitura. Hoje nós vamos ler bastante a palavra de Deus, para que você entenda como você é especial para Deus, como o nosso Deus tem um amor para com cada um de nós. Ele já provou isso naquela cruz, dando o único filho dele por nós. Mas hoje ele vai falar mais um pouco conosco. 2 Crônicas, capítulo 7. Quem puder me trazer um copo d'água, eu agradeço. Porque depois eu bebo. Você bebe bastante água, pastora, quando você prega? Eu também. Não, eu bebo durante, né? Chegou um domingo que eu preguei e acabou o culto, não trouxeram nem meio copo d'água. Eu falei, eu acho que vocês querem me matar, né? Então, por favor. Já deve estar aqui, né? Eu vou ler na nova versão transformadora, mas é a mesma coisa, queridos. Então, não vai falar, nossa, será que é a mesma palavra? É a mesma palavra, mas eu gosto muito dessa versão. A Rafinha tem até uma Bíblia, né? Que eu vejo ela, às vezes, com a Bíblia dela aí. Aquela do leãozinho na capa, não é? Isso, então. Quando Salomão terminou de orar, por isso que o pastor Carlos orou 2 vezes, tá? Porque quando a gente ora, desce fogo do céu. Desceu o fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios. E a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Verso 3. Quando os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo, Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão apresentou um sacrifício de 22.000 bois e 120 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo do Senhor. Tá? Nós não vamos ler tudo, mas depois, até o verso 10, teve uma festa ali que durou 7 dias, gente. Pela, vou dizer assim, inauguração do templo do Senhor. Que Davi queria ter erguido esse templo, mas por conta dele ser um homem de guerra, Deus passou a vez para o filho dele, Salomão. E aí nós vai agora para o verso de número 11. Aí acabou a festa, né? Todo mundo feliz. Aí Salomão foi de novo falar com Deus. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado para fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse, ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem as suas colheitas, ou enviar praga entre meu povo, verso 14, que é muito conhecido. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Verso 15. Olharei e ouvirei atentamente a cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este templo, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Amém? Conhecido? Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco debaixo da tua misericórdia. Que a tua graça, o teu favor sobre a minha vida seja abundante. Que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade neste lugar. Porque hoje é esta semana é uma semana de Pentecostes, mas o dia do Espírito Santo são todos. Que o Espírito Santo venha sobre a minha vida, colocando a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, aqui nós estamos falando da dedicação do templo feito por Salomão para que a presença de Deus viesse. Tá? Mas o que eu quero falar com vocês nesta noite, pela palavra e da parte de Deus, é algo que você já sabe, mas eu quero que você tenha a sua mente ativada. Coloca para mim aí, Will, Atos 7:48. Atos. Aqui esse templo foi feito por Salomão, de uma forma super caprichosa, as melhores coisas tinha nesse templo, foi o melhor para Deus. Salomão ali levou os bichos para sacrificar. Ali fala que quando ele orou, veio fogo do céu. A glória de Deus tomou aquele lugar de uma forma tão grande que os sacerdotes, eles não conseguiam parar de pé. Eles se prostraram para adorar a Deus e dizer que Deus era bom e a misericórdia dele era sem fim. E aqui que nós vamos entrar. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, que profeta? O profeta Isaías, no capítulo 66, no verso 1. Ele vai dizer o que está no verso 49. O céu é meu trono, e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Verso 50. Acaso não foram as minhas mãos que criaram o céu e a terra? Ou seja, lá quando Salomão construiu, era um templo feito por mãos. E hoje o nosso Deus não habita num templo feito por mãos. Ele habita dentro de mim e de você. É por isso que eu disse que hoje o Espírito de Deus quer reavivar a tua memória de como você é uma pessoa especial para Deus e importante. Lá no tempo do Antigo Testamento, através de Salomão, foi erguido o templo para o Senhor. Era o desejo do pai dele, Davi, por conta do pai dele ser um homem de guerra. Salomão ergueu o templo, fez o melhor templo. A glória de Deus veio. Hoje, o Senhor, você é templo do Senhor. E eu pus assim, hoje o templo sou eu. Fale para a pessoa que está do seu lado, hoje o templo sou eu. Hoje você é templo de Deus, querido. Olha que coisa maravilhosa. Já começa que se nós olhasse desde o começo da Bíblia, aquele dia eu preguei, eu falei, tudo que Deus fez, Ele fez pela palavra, que se faça a luz, que se faça o rio, que se faça os bichos, mas Ele fez com a mão dele, de tão especial que eu e vocês somos para Ele. Nós somos feituras de Deus mesmo. Você está entendendo nessa noite? Que importante, que hoje você é templo do Espírito Santo. Hoje, o sacrifício é você para Deus. Esses dias que você veio aqui, é sacrifício que você está fazendo. E Deus, Ele está aceitando. E a cada culto que você tem vindo, e tem orado, e tem vindo aqui na frente, tem recebido imposição de mão, tem clamado, tem chorado, Deus tem recebido e tem mandado o fogo do céu.
Talvez os seus olhos não estejam vendo, mas nós não precisamos ver, nós precisamos crer. O crente não vive pelo que vê, mas pelo que ele crê. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Olhe o que o apóstolo Paulo fala para nós. Que estamos em Cristo, que somos filhos dele, que somos feitura dele, que somos templo do Espírito Santo. Vocês não entendem que são templo de Deus? Eu e você temos que entender isso. Por isso que nós não podemos deixar aquele pensamento que é lançado na nossa mente quando diz assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Você entregou tua vida para Jesus, o corpo não é mais seu, o corpo é dele, porque ele mora em você. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Olha que coisa maravilhosa. Ai, pastora, mas eu ainda tenho umas coisinhas para ajustar. Deus sabe, mas ele continua dizendo que você é templo do Espírito Santo. Você e eu somos templo dele e somos santo. Porque eu e você, nós olhamos muitas vezes como Samuel. Nós olhamos a aparência, mas Deus olha o coração. E quando ele olha no coração de alguém que tem o desejo de transformação, da regeneração que o Espírito Santo quer fazer, ele considera essa pessoa santa. É diferente daquilo que eu falei de Saul. Saul era rebelde, era teimoso. Se você teve a curiosidade de estudar depois da pregação, porque depois eu fiquei estudando esses dias, o fim dele, procurar uma pitonisa, porque o Senhor não falava mais com ele. Ele teve ali a arrogância de a pitonisa falar que estava subindo um homem de idade com uma capa. E ele achou que era Samuel. Samuel jamais ia quebrar uma lei de Deus, aparecer, porque ele sabia que os mortos, quem invocava esse tipo de coisa era morto, e Saul se prestou a isso, mas por rebeldia, porque ele teve oportunidade. Ele teve oportunidade. Então eu e você temos que entender que nós somos templo do Espírito Santo, tá? Então a partir de hoje o corpo é meu, eu faço o que eu quero? Não, o corpo é de Deus. Porque se você aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, o teu corpo é dele. Porque ele mora em você. E ele está dizendo, Deus destruirá quem destruir o seu templo. Pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Eu fui liberta do vício do cigarro exatamente com este versículo. O dia que eu li esse versículo, meus olhos se abriu e eu disse, Deus vai me destruir, porque eu fumo e eu sou templo dele, e aí eu fui liberta. Por isso que a palavra é verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que acontece muitas vezes é que nós resistimos a essa verdade. Mas a palavra, ela liberta. Porque o que nos liberta não são os milagres de Jesus. O que nos liberta é a palavra de Deus. Porque Jesus faz milagres nas nossas vidas, em vidas de muitas pessoas que já não estão no nosso meio, que decidiram retroceder. Então, milagre não transforma. O que transforma é a palavra de Deus. Você acreditar que você, cada vez que conhece a palavra, ela vem para te libertar. Eu fui liberta nessas duas palavras, tanto da vestimenta que eu usava, que eu era uma Jezabel. Roseli lembra como que eu vinha na igreja de mini saia e ainda queria subir no altar para dar testemunho, pastora Márcia, é atrevida ainda, de mini saia e tudo. Quem conhece eu desde a minha conversão, mas esses 2 versículos foram chaves na minha vida, para que eu fosse liberta, para que eu entendesse que eu era uma nova criatura.
e ainda estou em obra, porque aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua é fiel para completá-la. Eu tenho esse versículo todo dia, isso fica na minha mente, desde o dia que o pastor falou. Então ele é fiel para completar. Não dá, amados, para viver a vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. Ponha isso na tua cabeça. Ponha na cabeça daquele que você vai evangelizar na sua célula, vai levar para a sua célula. Quando ele aceitar Jesus, descer as águas, já comece a trabalhar na cabeça dele, no entendimento dele, que quem vai ajudar ele a levar uma vida cristã de vitória é o Espírito Santo de Deus. Porque ele é aquele que nos regenera, que nos faz novo, que muda a nossa vida. Amém? É Ele que vai ajudar eu e você na célula, na obra que Deus confia a nós. Quando nós for pregar, quando nós for orar por alguém, é Ele que vai nos ajudar. Porque é isso que fala em Zacarias 4:6. Não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Por isso que muitas vezes a gente não obtém sucesso nas coisas que vamos fazer, porque nós queremos fazer na nossa força e se bobear até com violência. Vai ser do meu jeito então, já que não vai ser do meu jeito. Não responde isso, eu vou fazer do meu jeito. Não abre essa porta, eu vou fazer do meu jeito. Não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que ele falou lá em Zacarias para Zorobabel. Seja cheio, para que tudo que você for fazer, o meu espírito vai na tua frente e fica tudo mais fácil. Então não tem como eu e você ter uma vida cristã sem ter o Espírito Santo de Deus. Coloca para mim Efésios capítulo 4, verso 21. O Espírito Santo de Deus é aquele que faz a obra de transformação em mim e em você, irmão. Se nós não nos enchermos dele todo dia, nós podemos estar na igreja, mas lá fora nós seremos igual ao mundo. Lembra, Pedro começou a seguir Jesus de longe, aí ele já começou a sentar na fogueira, o pastor pregou isso ontem. Com as pessoas que não tinha nada a ver. Por quê? Como ele se afastou, quando a gente se afasta, a gente não se enche. E quando a gente não se enche, a gente já vai ficando parecido com aqueles que não têm Jesus. Aquele que não falava mais palavrão volta a falar. Aquele que não achava graça de determinadas coisas começa a achar. Aqueles que, sabe aquela brincadeira? Crente gosta de brincar, né? 1º de abril, que é o dia da mentira. Todos os dias são de Deus. 1º de abril também é de Deus. O diabo não tem dia nenhum. Aí tem crente que entra nessa, de fazer ainda essa brincadeira. Porque todos os dias são do Senhor. Eu não vi na Bíblia falando, tal dia é do diabo. Mas por quê? Porque não está enchendo. E quando a gente não enche, a gente vai esvaziando. E se a gente vai esvaziando, a gente vai ficar parecido com quem, né? Então vamos lá, Efésios 4, verso 21, diz assim, ó. Diz assim. Nem achei ainda. Oh, Jesus, que embaixo. Uma vez que ouviram falar de Jesus, você já ouviu falar de Jesus, irmão? Todo mundo aqui já ouviu, né? Glória a Deus. E foram ensinados sobre a verdade que vem dele. O que mais o nosso pastor faz aqui é ensinar a verdade de Jesus, pela palavra. Ele não usa nenhum livro, ele não usa nenhuma Bíblia à parte, né? Como uma outra seita o faz, que usa uma Bíblia junto com a Bíblia, mas ele usa a Bíblia que não é a Bíblia, né? Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitude.
Por isso que eu e você precisamos ser cheios todo dia, porque é Ele que renova os nossos pensamentos e as nossas atitudes. É Ele que vai colocando por terra as fortalezas da nossa mente, que impede que nós fiquemos cativos à palavra, porque nós somos cativos a muitas coisas, mas muitas vezes, na maioria, para não dizer sempre, não somos cativos à palavra de Deus. E é por isso que nós encontramos tanta dificuldade para se relacionar com Ele e com o Espírito Santo de Deus que está em nós. E revistam-se de sua nova natureza, natureza de filho de Deus. Essa é a nossa natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. E eu não vou nem ler o resto, porque o que o apóstolo Paulo fala? Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade. Aí Paulo vem com uma lista, para que nós que temos que fazê-lo, mas não faremos sozinho, porque o Espírito de Deus que está em nós quer nos ajudar a fazer, tomando posse da palavra. Ontem o pastor falou de Hebreus 12:1. O que ele disse? Que quem tem que romper com aquilo que atrapalha é nós. Deus não vai enviar um anjo para arrancar a companhia que te tira do caminho de Deus. Deus não vai enviar um anjo para a hora que você for ali conceber aquele vício, que cada um tem um. Eu fumava, eu bebia. E Jesus me libertou. Se eu fosse pela que as pessoas me falavam, você vai parar de fumar, você vai virar um balão. Eu já tinha explodido. Eu estou assim porque eu não faço nada, não faço um exercício. Para andar um quarteirão, eu preciso quase que a Ilma faça jejum para mim. Estou até hoje para fazer caminhada com a Ilma. Já comprei 3 tênis e até hoje não fui fazer. Toda vez eu falo, vou comprar um tênis, Ilma, nós vai fazer caminhada. Estou assim por causa disso, não porque eu parei de fumar. Jesus me libertou. É impossível, quando Jesus nos chama para a liberdade, Ele vai deixar a gente com outra sequela. Isso aqui é chamado relaxo, não tem nada a ver com que eu ter parado de fumar, não. Tem nada na dica de nada a ver. É necessário que haja um rompimento com aquilo que atrapalha o nosso crescimento. O que atrapalha o teu crescimento em Cristo? Olha o que atrapalha muito. Por isso que a gente faz jejum. Jejum de Facebook, jejum de Instagram, isso aqui atrapalha, isso aqui, se você e eu sentar e olhar no relógio, a gente não gasta menos de 2 horas num celular, pastor Carlos. E quando vai ler, meditar numa palavra, os olhos fecham. Tchuc, é sono. É campainha que toca. É um que fala, é outro que fala. Só que engraçado, que quando está lendo a Bíblia, larga a Bíblia e vai falar. Mas se tiver no celular, fala com a pessoa olhando para o próprio celular. O que está impedindo? É eu e você que temos que romper com isso. O que está impedindo o enchimento do Espírito de Deus na sua vida? É necessário que eu e você tenhamos a coragem de dizer não ao pecado que nos rodeia. O pastor falou isso ontem. Hebreus 12:1. O anjo não vai vir, porque Deus já nos deu essa autoridade. E Ele não vai impedir que o pecado venha nos rodear, porque Ele já nos deu essa autoridade. É nós que temos que tomar essa atitude. É dizer não ao pecado e sim ao Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós dizemos sim ao pecado, dizemos sim àquilo que atrapalha a nossa comunhão, o nosso crescimento com Deus, e não dizemos sim para o Espírito Santo de Deus. Ele vem, a palavra de Deus é lida, porque a palavra de Deus é a verdade. Eu e você creiamos ou não, acreditemos ou não, ela é a verdade e ela vai se cumprir. É necessário quebrar o controle daquilo que nos domina. É preciso que se despir do velho homem e se revestir do novo. Eu não sei ainda, mas eu acredito que alguém amanhã vai vir pregar de outro novo. Não adianta nós ficar com o velho homem e querer receber o novo que Deus tem para nós. É isso que quer dizer. Odre novo tem que receber vinho novo. O homem velho vai querer receber as grandezas de Deus? Não tem como.
Então nós precisamos, e nós não faremos nada disso sozinho, porque você e eu somos templo do Espírito Santo. Não esqueça, o Espírito Santo está dentro de nós, está dentro de mim. E eu falo isso não como demagogia, mas por experiência. Quem me conhece desde que eu entrei nessa igreja, sabe como que eu era. Eu conheço o Celcinho desde menino. Eu ria, Celcinho. O irmão dele me apelidava, o irmão dele e o irmão da Dani, o Danilo. Jacaré do pântano. Hoje vocês veem eu rindo, brincando, é Deus. Eu lembro uma vez, entrei na classe de música para dar aula, a aluna virou assim e falou assim, viu, irmã Kátia, você dorme chupando limão? Falei, mas que menina atrevida, porque você entra na classe já com uma cara azeda. Gente, então eu posso falar para você que o Espírito Santo faz. Eu não estou falando de ouvir dos outros. Eu não estou falando de ouvir dos outros. Estou falando do que ele fez na minha vida e ele continua fazendo. Eu fui estudar sobre Pedro quando eu me converti. Porque eu era bem igual Pedro. Se bobeasse, eu arrancava a orelha de alguém. E aí eu fui ler, né? Eu falei, se Jesus fez com esse homem, vai fazer comigo. E fez, está fazendo até hoje. Então, queridos, eu e você precisamos entender que para que Efésios 5,18, coloca aí para mim, Will, enchei-vos. Sabe o que é enchei-vos, ser cheio do Espírito Santo? É para que ele tenha controle da nossa vida. Deus, através do Espírito Santo, ele quer ter controle da nossa vida. Quando nós somos cheios, Deus controla a nossa língua, Deus controla a nossa mente, Deus controla as nossas atitudes, Deus controla as nossas decisões. É isso que quer dizer ser cheio do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Quem já viu alguém bêbado ter controle de alguma coisa? Tanto que recebe multa se for parado pela polícia e constar um nível de álcool. Porque não se tem controle. Você fala com uma pessoa que está encharcada, você fala A, ela entende B. Você fala para ela, viu, vamos deitar. Ela quer meter a mão na sua cara porque ela acha que você ofendeu ela. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é o contrário. Ó. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração, com música. Você, eu, tempo que nós murmuramos, o tempo que a gente fica ouvindo coisa que não deve, vamos ler salmo, vamos ouvir salmo, vamos louvar Deus, vamos pegar esses louvores que canta na igreja, pôr no YouTube, ficar cantando lá em casa, não importa se você não tem voz de Grace, Anne, se você não tem voz de Ana Júlia, se você não tem voz de Leandro, porque o seu louvor é para Deus, a sua adoração é para Deus, se está saindo do teu coração, adore o Senhor lavando roupa, tomando banho, lavando o quintal, indo passear, indo para academia, e você vai sendo cheio do Espírito Santo. É que aí a gente fica ouvindo outras coisas que não vai edificar, não vai fazer nada na nossa vida. É isso que Paulo fala, enchei-vos, ser cheio, é viver sob o controle do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus está fazendo nesses dias de Pentecoste. Deus realiza seus propósitos no mundo através dos seus servos, cheios do Espírito Santo. Pergunta para a pessoa do seu lado, você é servo de Deus? O que ele respondeu? Se ele respondeu sim, então ele saiba que Deus quer realizar grandes coisas através da tua vida. Atos 1:8. Coloca aí para mim, Will. E nós já vamos buscar o Senhor, porque o tempo passa. Por isso que eu disse para você, eu quis trazer crônicas para você entender que ali Salomão fez um templo maravilhoso por Deus. Para Deus. E Deus encheu a glória daquele lugar. Agora hoje,
Por causa do sacrifício daquela cruz. Por causa do sangue de Jesus que te purificou do teu pecado. E não é porque ele purificou lá, irmão, que eu e você não precisamos ter uma vida de arrependimento e de confessar. Todos os dias nós temos que confessar o nosso pecado, se arrepender dele, para que o sangue de Jesus seja sobre a nossa vida e nós prossigamos para o alvo da soberana vocação que Deus preparou para cada um de nós. Em Atos 8, em Atos 1 fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, a sua casa, irmão, em toda a Judéia, seu bairro, em Samaria, cidade de Piracicaba, e até os confins da terra, onde o Senhor te levar, onde você for passar férias, lá no Porto da Galinha, que o Celcinho vai sempre, ele tem que ser testemunha lá. Não sei, mas para onde você for, você tem que ser testemunha, você não pode ser crente, é 007. Está vendo acontecer algo lá, só porque você está de férias, você não pode orar, você não pode manifestar o poder de Deus que está na tua vida. Está dizendo, ó, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Você tem que testemunhar o que Deus já fez na tua vida, o que Ele está fazendo, e as promessas que Ele tem de o que Ele ainda vai fazer. Mas você precisa ser cheio, você precisa entender que você é uma pessoa especialíssima para Deus. Você precisa entender que quando eu e você não estamos aqui nesse salão, é só um salão. Isso aqui só cria vida, só tem poder quando eu e você entramos. Porque hoje Ele está em nós. E Ele se move através de nós. E tudo que Ele quer fazer através de nós. E hoje, a glória dEle quer encher você. Não quer encher esse lugar de tijolo. Quer encher você para as grandes coisas que Ele tem para fazer na tua vida. Tem gente aqui que Deus tem ministério. E você tem o desejo, mas você tem medo. Mas se você se encher do Espírito Santo, Ele vai te dar coragem e ousadia. E você vai cumprir o ministério que Ele vai pôr na sua mão. Você não pode olhar para você quem você é. Você tem que olhar para aquele que te chamou. Para aquele que diz que está dentro de você. Porque se você fosse olhar para mim, gente, eu sou a menos provável. Eu estive com a Roseli, não lembro se foi segunda ou terça, e nós começamos a dar um pulo de volta no passado. Eu era a pessoa menos provável, não é, Rose? Vai perguntar para a Roseli quem era eu. Eu tinha os dois lados. Queria cortar a orelha e depois queria largar tudo e ir embora. Igual Pedro. Negou Jesus, queimou o pelo. Eu vou voltar que o negócio não é comigo. Jesus teve que ir lá e falar com ele: Pedro, tu me amas? Igualzinha. Mesmo tempo que eu tenho esse jeitão de pitbull, mas por dentro eu sou uma shih tzu, sou um doce. Eu sei porque eu tenho duas shih tzus, então elas são que nem uma criança. Então quem olha aí o pitbull por fora, não sabe o shih tzu que eu sou por dentro. A Rose brincava: para de ser chorona. Não é, Rose? E eu: mas Rose, para de chorar. Então não era para mim estar nesse altar, se fosse olhar quem eu era. Mas eu estou aqui pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, porque Ele começou uma obra na minha vida, e o Espírito dEle que está em mim tem me dado graça para prosseguir com essa obra, e cada dia mais me aperfeiçoar pela palavra, porque é a palavra que liberta. Não é as bênçãos que Deus me dá, eu não tenho nem como pagar. Se eu ficasse ofertando dia e noite nesse lugar em agradecimento, não tinha pagamento. Não tinha. Todo dia eu falo: Senhor, que a minha vida possa ser um sacrifício, só para agradecer um pouco de tudo muito que o Senhor tem feito para mim, para minha casa, para minha família. Porque o Senhor é bom. E assim como lá no templo de Salomão, o povo foi
Fala, a misericórdia de Deus dura para sempre. Ela continua aqui. Não é porque hoje você é templo do Espírito Santo que se anula aquela palavra que eu li. Porque quando o meu povo, se reúne, o povo que chama Deus pelo nome, se reúne, pede perdão pelos pecados, se arrepende e muda do caminho, ele ouve do céu. Então, quando eu e você estamos reunidos aqui juntos, orando em concordância por qualquer assunto, Deus está ouvindo do céu. O ouvido dele está atento a este lugar. E ele traz a resposta. Se coloque de pé em nome de Jesus. Essa foi a palavra que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração. Para dizer para você que hoje você é o templo. Então, a partir de agora, quando vier, eu não sou nada, isso e aquilo, rejeite isso em nome de Jesus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa super amada por Deus. Além dele dar o filho dele para morrer na cruz, para que nós fôssemos salvos, ainda ele deu o Espírito dele para morar em nós. E eu brinco ainda que eu sou assim, fortinha, então o Espírito Santo tem muito espaço dentro de mim. Mas não é porque a Rafa é esbeltinha assim, que ele não tem espaço dentro dela. Porque ela dá espaço para ele trabalhar. A Ana Júlia bem falou quando ela louvou, deixa o Espírito Santo, mexer aí, Eu sou tua casa, você cantou aqui, tua morada, eu sou teu lar. Então deixa o Espírito Santo passear dentro dessa casa, com a vassourinha dele, e queimar tudo que não presta, porque ele quer encher você de uma forma sobrenatural. Para a hora que terminar essa semana de Pentecoste, quando você abrir a Bíblia para ler um versículo, aquele versículo vai assim, saltar da Bíblia, que você vai querer ler outro, e começar a ter revelação da palavra, que vai vir até falar para o pastor Marcos. É isso que ele quer fazer. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que fortalece. Então hoje, em nome de Jesus, é o penúltimo dia, que você comece a orar, que você fale para Deus: eu quero mais do Senhor, eu quero ser cheia. Porque sabe o que Deus tem de maravilhoso? Ele não é como o diabo. O diabo arromba a nossa casa, destrói a nossa casa, família, destrói a nossa casa, templo do Espírito Santo, sem pedir permissão. Ele permite que uma palavra faça a gente ficar magoado, uma palavra faça a gente ficar triste, uma atitude faz que a gente tenha ira, sem você e eu pedir. Mas Deus não, o Espírito Santo não. Ele só vem se você pedir, se você dizer: pode entrar, pode visitar cada cômodo dessa casa, que eu quero sim ser tua morada, mas te dá liberdade de todo cômodo, porque muitas vezes nós falamos que nós somos morada nele, mas ele não pode entrar em determinado cômodo da nossa casa, ele não pode ir em determinado lugar, ele não pode mexer em determinada coisa. Aí ele é uma visita, ele não é um morador. Então você vai começar a orar, você vai começar a buscar. Você que fala em línguas, fala: eu quero variedades, eu quero ser cheio, eu quero esticar que nem aquelas pessoas no templo de Salomão que não paravam em pé. De tanto que a tua glória vai me encher, eu quero me prostrar diante de ti, Senhor. Que a gente se prostra diante de tantas coisas, mas muitas vezes não nos prostramos diante de Deus. A gente chora diante de tanta coisa, de novela, de filme, de seriado, mas hoje é muito difícil nós chorarmos na presença de Deus. Nós choramos quando estamos em luta, mas não choramos quando vem uma palavra dizendo: Jesus morreu pelos seus pecados. Não choramos quando Deus fala que Ele tem uma obra na nossa vida e através da nossa vida. Isso já é comum, o pastor Marcos fala direto. Nós precisamos resgatar esse espírito de arrependimento, porque só assim nós teremos um coração quebrantado e contrito diante de Deus. E nós poderemos ser intercessores, onde a nossa intercessão é regada por lágrimas. Quando é regado por lágrimas, não tem como o Senhor não descer a glória dele